secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo. Alô? E aí, manezinho? Tudo tranquilo? E como vai lá no sindicato? Pô, meu irmão, e aqueles de menor? Não? Como assim eu não posso participar? Eu tenho que participar do sindicato, o que é isso? Estão me excluindo? Tá achando o quê? Não, pode falar com eles lá. Eu vou criar o meu sindicato. O meu próprio sindicato. Tá certo. Mas vamos combinar aquele churrasco. Tomar uma escola, comer um pastel. Abraço, manezinho. Não acredito que não querem deixar eu participar. Opa! E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês viram, né? Não querem deixar eu criar o meu próprio sindicato. Não querem deixar eu participar. E agora eu tenho que criar meu próprio. Me falaram que eu não posso criar o próprio. Como assim? Estão achando que eu sou meio bobo, assim, algo meio bobo. Então, eu vou contar para vocês, e aí espalha para todo mundo, como é que faz esse negócio de sindicato. O que vocês acham? Mas antes disso, deixa eu me apresentar, né? Professor Agostinho, professor Agostinho, para vocês. Beleza? Eu vou falar para vocês de direito coletivo do trabalho. Acha que eu não sei? Eu sei. Claro, sou eu. Sei tudo de direito coletivo do trabalho. Tudo. Eu vou contar para vocês um pouquinho. E o que é esse negócio de direito coletivo do trabalho? É o segmento do direito do trabalho encarregado de tratar da organização sindical, negociação, representação coletiva, greve. Adoro esse negócio de greve. Muvuca, bagunça e tal. Nós vamos aprender tudo isso. Nesse vídeo e nos demais vídeos. Mas para explicar toda essa história aqui da nossa região, eu preciso contar historinha sobre essa história de sindicato. Não sei se vocês sabem, esse trem de sindicato, essa bagunça aí, sindicato, o pessoal fala de se reunir e tal, surgiu na Revolução Industrial, no século XVIII, lá atrás. Nem tinha nascido, meu pai não tinha nascido, ninguém tinha nascido. No século XVIII, com um negocinho de trade union. Eu falo inglês também. Um pouquinho, mas falo. Tem que tratar com os clientes, né? Aí tem que falar com um pouquinho de inglês. Então, nasceu com essa história de trade union na Revolução Industrial. Mas o que tem a ver esse negócio de Revolução Industrial com sindicato e trade union? É porque nessa época, os grandes salafrários dos empregadores, eles, sabe o que eles faziam? Eles traziam as pessoas do campo com a história de Revolução Industrial, máquina de tiar, carvão, energia, movida a hidroeletricidade, etc. E as pessoas foram indo para a Inglaterra, para a Grande Londres, principalmente aos redores, e se amontoavam para trabalhar aquele absurdo, horas e horas. Você acha que eu trabalho horas e horas? Presta atenção, porque eu vou trabalhar horas e horas. Eu saio daqui a pouco, uma hora depois eu trago de novo o passageiro e pronto, acabou. Horas e horas. Trabalhavam mais de 18 horas. Eu trabalhar 18 horas? Deus me livre. Então, o que acontecia? Esses empregados começaram a ficar irritados. Eu ficaria irritado, imagina, trabalhando esse tanto. E começaram a se reunir nesse negocinho aí chamado Trade Union, para discutir as questões sobre o trabalho. Sobre como exigir desse empregador que está me fazendo trabalhar muito. Exigindo desse empregador melhores condições de trabalho. Começou então essa história de sindicato lá nesse Trade Union, muitos e muitos anos atrás.
E eu querendo criar um sindicatozinho pequenininho aqui, fazer uma concorrência, nada demais. Então, esse trade union, ela não tinha autorização governamental, mas ela atuava na defesa e ajuda dos trabalhadores. Vivia nessa época da Revolução Industrial, tinha muitos problemas, né? Porque as pessoas saíram do campo indo para as cidades e a cidade não estava preparada para receber esse tanto de gente. Imagina que bagunça que deu. Então, após isso, muitos e muitos anos depois, né, esse negócio de trade union aí, embriãozinho, nasceu lá, sindicatozinho, primeiras movimentações sindicais. Aí, com esse negócio de trade union, foi se evoluindo a legislação em relação ao direito de ter sindicato. E aí, a partir da Constituição de Weimar, lá na Alemanha. Na Alemanha. Apesar de ter a primeira Constituição a trazer direitos individuais do trabalho foi a Constituição mexicana, a Constituição alemã de Weimar, em 1919, é a primeira a trazer direitos coletivos do trabalho, direito de reunir em sindicato, admitir essa livre associação, de juntar eu e os meus coleguinhas para fazer, exigir do meu empregador melhores condições de trabalho. Foi essa Constituição que fez isso. Ótimo. Para nós, isso não tem, isso tem relevância histórica, mas para nós aqui não tem tanta relevância. O que vai ter relevância para o Brasil? Vocês sabem que, Mussolini, Getúlio Vargas, tinha uma treta, os dois gostavam do outro, era simpatizante. Então, o Vargas em 1943, o que será que tem em 1943, 1943? A CLT. Na CLT, ele trouxe o direito sindical aos moldes. Não que não existia direito de dissociação, se existia. Com mudanças do Estado popular, né, do populismo do Vargas para o ditatorial, quase fascista do Vargas, houve mudanças. Mas a mudança significativa se deu com a CLT, que teve inspiração na Carta del Lavoro. Sim! Do Mussolini, ele mesmo. Então, a partir do Mussolini, da Carta del Lavoro, eu começo a ter direitos sindicais. Mas Mussolini é um cara que eu admiro? Não desse jeito que vocês estão pensando. Admiro pela esperteza. Para não ver o povo contra ele, ele disse, vocês podem aí se sindicalizar, fazer sindicatos, se reunir, fiquem à vontade, mas o Estado vai participar do sindicato, vai ficar lá dentro. Legal, ele não é esperto, porque o povo se reunindo e conversando coisas contra o Estado fascista do Mussolini poderia tentar derrubá-lo. Mas se o Estado está lá controlando, não tem como derrubá-lo, porque ele vai descobrir quem são os agentes que querem derrubá-lo. Assim, nasce esse direito da Carta del Lavoro de livre associação. Muito livre. Estou vendo o tanto de livre que é. Não tem nada de liberdade nisso aí. Tem controle estatal para os sindicatos da época. Absurdo, né? Então, que isso, de novo, tem a ver com a minha historinha de querer criar um sindicato. Eu falei para vocês que é longo. É longo e eu vou contando dia após dia, semana após semana, vídeo após vídeo, como se cria um sindicato. Como se cobra do sindicato. Melhor coisa, né? Cobrar do sindicato. Já pensou não precisar ficar mais no táxi? Fico só lá no sindicato, bonitão. Elegante, como sempre. Então, voltando aqui. Em 1919, nós temos o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes criou a Organização Internacional do Trabalho. E essa Organização Internacional do Trabalho, em 1948, criou a Convenção 87 da OIT sobre garantias sindicais. Trata de direitos de criação, filiação sindical, de garantias sindicais. O Brasil, acreditem ou não ratificou essa Convenção 87. Por questões de não adaptação com a nossa Constituição de 88. Que, por sinal, nossa Constituição de 88 traz lá no artigo 8º os direitos coletivos do trabalho. Direitos de sindicalização. Tá lá.
Assim, mas você está muito espertinho para quem tem um escritório desse. A gente vai aprendendo aí na vida. Voltando aí, para se ter direito à sindicalização, você tem que ter liberdade sindical. E o que seria liberdade sindical? Seria o direito de organizar uma organização e constituição sindical sem interferência do Estado. Direito de organizar e constituir um sindicato sem o Estado intervir. Não é igual o Mussolini ia lá, intervia, ficava lá no meio. Não. Não é igual o Vargas fez na CLT, que colocava, deixava você se sindicalizar. Você se sindicalizar, mas o Estado estava lá no meio controlando. A partir de 88, você já começa a ter ideias melhores de sindicato e de sindicalização e passa um pouco mais para frente. Interessante isso, né? Então essa liberdade sindical, esse conceito de liberdade sindical é o que todo Estado deve buscar quando se fala em direito coletivo. Sim, todo Estado tem que buscar isso. Será que o Brasil tem liberdade sindical? Sim, não, talvez. Pensem um pouquinho. Essa ideia de liberdade sindical surge com a OIT em 1919. Mas é mais efetivada, é concentrada a ideia de se ter liberdade de criar na Convenção 87 em 1948. Tudo bem. Temos também uma convenção da OIT que eu preciso contar para vocês, que é bem interessante. Que é a Convenção 151, que fala do direito de sindicalização do servidor público. Será que o servidor público pode se sindicalizar? Sim, não? Pode. Pode se sindicalizar, mas tem algumas restrições. A Convenção da OIT fala que os trabalhadores do serviço público têm direito, a 151 da OIT, que eles têm direito a se sindicalizar, mas não podem sindicalizar as Forças Armadas, as polícias e os empregados que têm a função de caráter decisório. Os empregados públicos, né, os funcionários públicos têm caráter decisório. Por que será que a Força Armada não pode fazer sindicato? Já viram sindicato de Força Armada? Sindicato do Exército. Sindicato da Aeronáutica. Sindicato da Marinha. Dos Fuzileiros Navais. Alguém viu? Não, eu também não. Porque essa convenção proíbe a sindicalização. Vocês devem estar pensando, te peguei. Eu já ouvi falar negócio de associação de Marinha, Exército, Aeronáutica, de fuzileiro. A Constituição brasileira, ela traz uma coisa interessante. A liberdade de se associar e a liberdade sindical. Artigo 8º, liberdade sindical, lá no artigo 5º tem a liberdade de associação. Então, associar, qualquer um pode associar. Fazer grupos, associar para fins de estudo, para qualquer coisa. Agora, sindicato é outra historinha. Sindicato tem outros poderes. E é esses que euzinho quero. Mas para a gente chegar até lá, ainda tem que continuar contando essa historinha. E aí, as polícias. Polícias também podem se sindicalizar? Não, senhor. Apesar que aqui no Brasil houve uma cisão. Acham que a polícia civil pode sindicalizar, a polícia militar não pode sindicalizar. Talvez por causa da hierarquia. A hierarquia militar que obriga os que estão abaixo na hierarquia se submeterem às ordens de quem está acima. Isso poderia prejudicar a sindicalização. Esses dois grupos, polícias militares e forças armadas, não podem se sindicalizar devido a estarem armados. Óbvio, evitar golpe. Por estarem armados, se eles se reunirem em sindicatos, ganham força econômica e política, entre aspas. Como política, entre aspas? Força de se reunirem licitamente, exigirem do Estado seus direitos. Isso pode gerar um golpe, por isso Força Armada e Polícia Militar não tem. A gente já viu de Polícia Civil. Que se a gente for analisar por esse ponto de vista armado, ele também não poderia ter. Mas deixamos isso para outra história. Esqueci de mais um. Tem mais um aqui. Ele é o quê? Os empregados que tenham caráter decisório, né? Funções de caráter decisório. Alguém sabe qual? Queria ser um, né?
Juiz, promotor. Já viu sindicato de juiz? Também não. Nunca vi sindicato de juiz. A gente, pobre coitado aqui, tem que fazer sindicato. Juiz não tem sindicato, não. De forma nenhuma. Eles têm associação. Vejam de novo a história de associação e sindicato. São coisas diferentes. Um artigo 5º da Constituição, outro está no artigo 8º. Direito sindical está no artigo 8º da Constituição. Coisas diferentes, estão vendo? Tudo isso dentro da Convenção 151. Né? O que mais nós temos que falar? Tem a Convenção 98, que protege o empregado, e aí essa é a parte mais legal, da sua atuação sindical. De você poder representar, de você poder representar o sindicato sem retaliação, de poder participar de sindicato sem retaliação. Poder participar do sindicato sem retaliação é ótimo. Filiar, desfiliar, participar, fazer greve, não fazer, tudo isso você vai poder fazer sem retaliação. É o que garante essa Convenção 98. Claro que no Brasil não dá efetividade a todos os itens da Convenção, mas nós temos por exemplo, a dirigente sindical, que tem garantia de emprego desde o registro da candidatura e se eleito até 1 ano após o término do mandato. Ele tem essa estabilidade provisória, também chamada garantia de emprego. Ok? Terminada essa primeira parte, fiquem com o próximo vídeo, assistam, curtam, inscreva-se no canal. Inscreva-se, porque senão vocês não vão ver o outro. Então curtam aí, deixem seus comentários, quando puder eu vou responder, vou tentar botar vídeo sempre, tá? E vamos daqui a pouco para o próximo item. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual.